E aí, sabe aquela sensação de passar o dia inteiro correndo, pulando de uma reunião para outra, com a agenda que não cabe mais nada, e aí no final do dia a gente para e pensa, tá, mas o que eu fiz de importante hoje? Pois é, essa pergunta resume tudo, né? Essa desconexão total entre estar ocupado e ser de fato produtivo. E acredite, isso é um fenômeno tão real que tem até nome. Vamos direto ao ponto. O que a gente está descrevendo aqui é um vício em estar ocupado. E olha, quando a gente fala vício, não é força de expressão, não. É que ocupação constante pode de verdade virar uma espécie de droga. Uma maneira que a gente encontra de fugir do silêncio, de não ter que pensar no que realmente importa. E o nome técnico para isso é este: narcotização por tarefas. É basicamente se viciar naquela sensação de estar fazendo alguma coisa. O grande problema é que essa correria toda é uma cortina de fumaça. No fundo, a gente acaba confundindo movimento com progresso, o que são duas coisas bem diferentes. Tá, mas como é que a gente sabe que caiu nessa armadilha? Existem alguns sintomas bem claros, uns sinais de alerta que acendem a luz vermelha. Vamos ver se algum deles soa familiar. Então, os sinais clássicos são esses. Aquela multitarefa sem fim, sabe? Abrir 20 abas e não se aprofundar em nenhuma. A falta de foco, a dificuldade de se concentrar, passar o dia apagando incêndios pequenos e deixar o que é importante para depois. E claro, chegar no fim do dia exausto, mas com a sensação de que nada andou. Ah, e tem um último sinal que é o mais sutil de todos. Olha essa frase, ela é a definição perfeita da procrastinação camuflada. Não é aquela procrastinação de ficar parado, de braços cruzados. Pelo contrário, é a procrastinação de quem está super ocupado, respondendo e-mails, organizando planilhas, fazendo de tudo para não ter que encarar aquela tarefa grande, difícil, que realmente importa. É o nosso cérebro sendo muito, muito esperto para nos enganar. Isso nos leva a dois perfis, dois personagens clássicos que sabotam a produtividade. De um lado, tem um multitarefa iludido, que acha o máximo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas na prática só entrega tudo pela metade. E do outro, tem o acumulador de tarefas, que é um mestre em se ocupar com o trivial só para não ter que encarar o essencial. Certo? Já entendemos os sintomas, os perfis, mas a pergunta de $1 milhão é: por quê? Por que a gente se torna viciado em estar ocupado? A resposta, na verdade, é uma combinação de forças, tanto de fora quanto de dentro. E aqui a gente tem a tempestade perfeita. Por fora, existe uma pressão cultural gigantesca. A sociedade valoriza a agenda cheia. Fulano é importante, vive ocupado. E por dentro, o nosso próprio cérebro nos recompensa. Cada tarefa minúscula que a gente completa, pumba, um hit de dopamina, uma pequena sensação de prazer. É uma combinação poderosa. Ok, o cenário parece meio complicado, eu sei. Mas a boa notícia é que dá para sair desse ciclo. Existe um caminho, quase como uma receita, para a gente recuperar o controle e começar a focar na produtividade de verdade. E o ponto de partida, o passo zero, o mais importante de todos, esse aqui: consciência. Nada muda se a gente não admitir que está nesse padrão. É preciso parar, olhar para o próprio comportamento e reconhecer os sinais sem dar desculpas. Depois que a consciência vem, o próximo passo é a clareza. E para isso, uma das ferramentas mais poderosas que existem é o princípio de Pareto, a famosa regra 80-20. A lógica é surpreendentemente simples. A maior parte dos nossos resultados, tipo 80%, vem de uma pequena parte das nossas ações, cerca de 20%. O pulo do gato é identificar quais são esses 20%. E essa frase aqui deveria ser um mantra. A gente precisa repetir isso todo dia. O jogo não é sobre quem fica mais tempo online ou quem responde mais e-mails. É sobre o impacto gerado. É trocar a métrica do tempo pela métrica da relevância. Então, colocando tudo junto, o plano de ação é mais ou menos esse. Primeiro, se conhecer, sacar quais são os padrões. Segundo, usar a regra 80-20 para mirar no que realmente importa. Terceiro, blindar a agenda. Bloquear um tempo para se dedicar a uma única coisa. E quarto, que é talvez o mais difícil hoje em dia, fazer uma coisa de cada vez. Começar, terminar e só então passar para a próxima. No final das contas, a grande virada de chave é essa aqui. É parar de colecionar tarefas e começar a colecionar resultados. A meta é trocar a ocupação pelo impacto. É uma mudança de mentalidade que transforma tudo. E para fechar, fica essa provocação. Olhando para o dia de hoje, para essa lista de coisas a fazer, qual é aquela única tarefa que, se for feita, vai fazer toda a diferença? Talvez a resposta para essa pergunta seja o verdadeiro começo do caminho para a produtividade real.